Olá, tudo bom? Meu nome é Felipe, eu sou um dos membros do Programa de Educação Tutorial, o PET, de Mecatrônica do Cefet, e eu curso Engenharia de Computação lá no Cefet, e eu estou aqui para ensinar programação básica em C e em Python. Aqui eu já estou com alguns exemplos que eu vou começar a falar, que em C, essa é a estruturação básica que tem que estar um código. Ou seja, você tem que colocar a biblioteca aqui em cima, com esse hashtag include, e aí o nome da biblioteca aqui dentro, e esse int main. Esse int main é o que vai ser compilado, que vai ser executado, que é como se fosse uma função principal. Dentro dessa função principal, você pode chamar outras funções, que é o que a gente vai ver mais pra frente. Inicialmente, o que eu queria falar é sobre as variáveis. As variáveis elas podem ser do tipo inteiro, do tipo float, do tipo char, do tipo vetor, que é esse aqui, que é um vetor, na verdade não é um tipo vetor. Ele é um vetor do tipo inteiro. Primeiro, eu vou falar de uma variável do tipo int, que é do tipo inteiro. Que ela é o quê? É um número inteiro. Ele pode ser 0, 1, 200, 1000, menos 100, é um número inteiro. O float é um número decimal, um número com vírgula. Ele pode também ser um número inteiro, mas se você quer uma resposta em número decimal, você quer fazer uma operação com número decimal, o resultado que você tem que colocar, ou a variável que você tem que colocar, tem que ser do tipo float. O char é um caractere. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, da letra 2 aqui, é um A. E em C, você não tem o que a gente chama de string, que é uma palavra, uma frase completa, ou seja, uma cadeia de caracteres. Mas você pode fazer isso usando um vetor. Você pode usar isso aqui, um vetor, e colocar um tamanho para ele. Por exemplo, eu quero aqui um vetor de 20 posições. E ele vai armazenar caracteres. Mas o que é um vetor? Vetor é como se fosse uma caixa grande com várias caixas dentro. Cada caixa armazena alguma coisa. Esse vetor aqui, por exemplo, ele armazena números, ele armazena variáveis do tipo inteiro. Esse aqui de baixo, ele armazena variáveis do tipo char, ou seja, ele armazena caracteres. Então, se você quiser escrever uma frase, quiser escrever uma palavra em C, você tem que usar esse vetor aqui, que é uma cadeia de caracteres ordenados, para você escrever aí uma frase, uma palavra. Aqui eu coloquei esse printf e esse scanf, que é uma coisa muito usada, muito básica de programação, que é o que? Printf é um print na tela, é uma escrita na tela. E o scanf é uma leitura do que você escreveu no terminal. Aqui coloquei 3 exemplos. O primeiro é para digitar um número inteiro, o segundo para digitar um número real, que é um float, e o terceiro é para digitar um caractere. Vou tirar esses valores aqui em cima, porque a gente vai receber valores aqui. E essa é a estruturação, essa é a sintaxe que tem que ter. É a função printf dentro de um parênteses com aspas dentro, ou seja, o que vai ser escrito na tela vai ser isso que está dentro das aspas. O scanf ele tem esse porcentagem dentro dessas aspas, vírgula, com esse e comercial na frente, a variável que vai receber o valor. Essa porcentagem junto com esse caractere acompanhando, por exemplo, aqui é uma porcentagem D, representa qual o tipo de caractere que eu vou colocar. Ou de caractere não. Representa qual o tipo de variável que eu vou colocar. Aqui, por exemplo, a porcentagem D representa o inteiro. O porcentagem F representa um número real, um float. E o porcentagem C representa um char, representa um caractere. Eu vou rodar aqui, eu vou compilar aqui nesse run. Eu estou usando o Online GDB, que é um site que já tem o campo de texto para você escrever o seu código e o compilador aqui, que é online, né? Então não precisa baixar nada no computador. Aqui aparece primeiro para eu digitar um número inteiro. Eu vou digitar um número inteiro, que é o número 10, que é o número inteiro. Depois aparece para eu digitar um número real, vou colocar 10,5. Eu dou um Enter e agora aparece para eu digitar um caractere, vou colocar um A.
Aqui eu não pedi para ele exibir nada do que eu digitei. Mas caso eu queira exibir alguma coisa, eu tenho que colocar essa sintaxe aqui, ó. Printf, abre parênteses, abre as aspas, eu coloco aqui, por exemplo, um número inteiro. Aí eu coloco uma vírgula, coloco qual que é a variável que eu quero printar. Por exemplo, eu quero printar um número inteiro 1, que é o que eu recebi o valor ali em cima. E dentro dessas aspas aqui, eu coloco um porcentagem de, porque o número inteiro é um porcentagem de. Quando eu rodo, aparece assim, digite um número inteiro, que é essa primeira frase aqui, né? Esse primeiro printf. Vou digitar 10, aqui eu vou digitar 10,5, aqui eu vou digitar o caractere A, e agora vai aparecer o número inteiro que eu digitei. Ou seja, eu digitei aqui o número inteiro 10, ele armazenou esse 10 dentro dessa variável e printou aqui embaixo. Caso eu queira fazer isso com o float ou com um char, se eu quiser colocar aqui esse número float 1 ou essa letra 1 aqui, posso colocar, letra 1 é até engraçado, eu posso colocar aqui um porcentagem C para um caractere, mudar isso aqui para letra 1, mudar aqui vai ficar mais fácil, e aí eu compilo de novo, e aparece digite um caractere, colocar o A, ele vai armazenar esse caractere A dentro dessa variável letra 1. Outras estruturas muito utilizadas na programação são as estruturas condicionais. Elas são literalmente um se, se não. Aqui, por exemplo, eu coloquei um exemplo de if. O if, em português, significa se. Ou seja, se esse número inteiro 1, que eu posso colocar que ele vale 10, for maior do que o número inteiro 2, ele vai verificar essa condição como verdadeira e vai entrar aqui, ó, vai entrar dentro dessas chaves e vai printar aqui. O primeiro valor é maior do que o segundo. Se outra condição aqui, ó, esse else if, é outra condição que você vai entrar, que ele vai verificar. Se o número inteiro 1 for menor do que o número inteiro 2, ou seja, se 10 for menor do que 20, ele vai entrar aqui nessas chaves e vai printar que o segundo valor é maior do que o primeiro. Outra condição, outro else if, é se os dois forem iguais, ou seja, esse sinalzinho de igual igual aqui. Ele vai entrar aqui e vai printar que eles são iguais. Caso você queira colocar duas comparações dentro de um if, duas verificações dentro de um if, você pode colocar esses dois e-comerciais aqui, que representam um i. Ou seja, se essas duas condições aqui forem verdadeiras, ele vai entrar dentro dessa chave. Se não, que é esse else, se não for verdadeiro, ou seja, se o número inteiro 1 não for maior do que 0 e o número inteiro 2 não for maior do que 0, ele vai entrar aqui nesse else e vai printar aqui, ó, pelo menos uma variável não é maior do que 0. Se o número inteiro 1 for maior do que 0, mas o número inteiro 2 não for, ele vai entrar aqui do mesmo jeito, porque esses dois e-comerciais, eles colocam a condição de que essas duas afirmativas aqui têm que ser verdadeiras. Se uma for verdadeira e a outra é falsa, já vem para esse else aqui e nem entra dentro desse if, porque não vai ser verdadeiro. Caso você queira colocar aqui uma verificação vai ser verdadeira e a outra pode ou não ser verdadeira, pode colocar essas duas barras aqui, que elas representam um ou seja, se o número float 1 for maior do que 0 ou o número inteiro 1 for maior do que 0, ele vai entrar dentro dessas chaves aqui e vai printar que pelo menos uma das variáveis é maior do que 0. Se as duas forem falsas, ele vai entrar nesse else aqui e vai printar que nenhuma das variáveis é maior do que 0. Agora, se você quer falar que uma coisa é falsa e só vai entrar naquilo se for falso, você coloca essa exclamação antes. Ou seja, o que isso aqui representa? Se o número float 1 for maior do que 10, ele vai entrar aqui. Mas tem essa exclamação aqui na frente.
Então, se essa afirmativa aqui for falsa, que vai entrar aqui dentro. Caso ela seja verdadeira, ele vai vir aqui nesse else. Eu vou rodar aqui. As condições que o código verificou como verdadeira, as que entraram dentro das condições, elas foram printadas aqui. Ou seja, o segundo valor é maior do que o primeiro. Aqui, o segundo valor é maior do que o primeiro. Ambas as variáveis são maiores do que zero, que é essa condição aqui. Pelo menos uma das variáveis é maior do que zero, que é essa outra condição aqui. E a última é que a variável a é maior do que zero. Aqui, vocês podem perceber que no terminal ele printou essas duas condições juntas na mesma linha. Isso aqui é porque não tem esse /n no final dessa condição aqui. O que significa esse /n? /n significa pular uma linha no terminal. Se eu colocar aqui um /n no final e rodar de novo, você pode ver que agora essa condição veio aqui para baixo. Eu coloquei essas operações matemáticas, que também podem ser feitas aqui no código em C. Coloquei uma soma, uma subtração, uma multiplicação e um quociente, que é uma divisão. E elas são representadas pelos sinais matemáticos comuns mesmo, o mais, o menos, a barra, que é uma divisão, e a multiplicação ela é representada por um asterisco. Aqui eu coloquei que a soma ela vai representar o número inteiro 1 mais o número inteiro 2. A subtração vai ser o número inteiro 1 menos o número inteiro 2. A multiplicação, o número float 1 multiplicado pelo número float 2. E o quociente, o número float 1 dividido pelo número float 2. Quando eu compilo, quando eu rodo, você pode ver aqui que o resultado de todas essas operações foi mostrado aqui no terminal. A soma desses dois números é 30, a subtração desses dois números é menos 10. O produto desses dois números fica 210,524994. Importante mostrar aqui que a vírgula no terminal é representada por um ponto. Se é um número decimal aqui, ele vai mostrar um ponto, ele não vai mostrar uma vírgula. E o quociente de 10,5 dividido por 20,05 é 0,52. Outra estrutura muito utilizada em programação são as estruturas de repetição. Coloquei um exemplo aqui, que é uma estrutura de for. O que significa essa estrutura de for? A sintaxe dela é essa. E aqui ela representa o quê? For é um para em português. Ou seja, para esse inteiro i igual a 1, ou seja, o valor inicial dele é 1, enquanto ele for menor ou igual a 10, você vai somar 1. Ou seja, esse mais aqui representa somar 1. Ou seja, na primeira iteração, no primeiro loop, ele vai printar o número 1, depois vai printar o número 2, número 3, número 4, número 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quando ele parar no 10, ele vai interromper o loop. Por quê? Esse for, ele mostrou que ele quer fazer esse loop enquanto o valor de i for menor ou igual a 10. Ou seja, ele é igual a 10, vai interromper o loop. Vou rodar aqui. E aí, pode ver que ele mostrou os 10 primeiros números inteiros dessa sequência. De o i valendo primeiro 1 até o 10. Outro tipo de loop é o while. O while significa enquanto. Ou seja, enquanto essa condição for verdadeira, ele vai fazendo tudo que está dentro dessas chaves. Aqui, por exemplo, eu coloquei que esse contador é igual a 1. E enquanto esse contador for menor ou igual a 5, ele vai printar quanto que está valendo esse valor do contador. E aqui, depois que ele printar, ele vai somar 1. Ou seja, ele vai começar com 1, depois 2, 3, 4 e 5. Quando ele fica igual a 5, ele vai parar. Vamos rodar aqui, ele vai mostrar 1, 2, 3, 4 e 5. Um do while, ele é bem parecido com o while, ele significa faça enquanto. A única diferença dele para o while é que, caso a primeira condição do while não for verdadeira, o while não vai entrar dentro do loop, não vai entrar dentro das chaves. O do while ele vai fazer pelo menos uma vez. E aí, quando ele vê que essa condição é verdadeira, ele vai interromper. Pode ver que ele vai mostrar o mesmo resultado aqui embaixo. Os vetores, que eu falei no início, agora eu vou colocar um exemplo deles aqui. Que eu coloquei aqui
para a gente digitar os 10 números inteiros que vão preencher o vetor. E aqui embaixo eu coloquei para printar quais foram os 10 números inteiros que eu digitei. Ou seja, é a mesma estruturação desse scanf de receber um valor, só que só vai mudar o nome da variável aqui. Ela vai continuar do tipo inteiro, ou seja, vai ser uma porcentagem D aqui embaixo. E quando for pedindo para digitar um valor, ele vai como se fosse mais um loop no for. Ele vai adiantar mais um loop. Aqui no terminal, ele mostra para eu digitar os 10 números inteiros, então eu vou digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E aqui ele printou que foram os números que eu digitei na ordem. Se eu quisesse digitar uma outra ordem, ele ia mostrar tipo 5, 2, 30, 98, 43, 55, 7, 1, 2, 3. Essa foi a ordem que eu digitei, então ele vai salvar dentro do vetor nessa ordem. E ele vai printar fazendo o mesmo for. Ele vai fazer um for que vai percorrer todas as posições desse vetor, desde a primeira até a última, e vai printar todos os valores que estiverem dentro dessas posições. Uma última estrutura que eu coloquei aqui foram as funções, que elas podem ser do tipo inteiro, podem ser do tipo char, pode ser do tipo float, ou elas podem ser do tipo void. Qual que é a diferença delas? As do tipo inteiro, ou do tipo char, ou do tipo float, elas vão retornar algum valor. Aqui, por exemplo, eu coloquei uma função do tipo inteiro que chama calcular o quadrado. Ou seja, ela vai receber um número e vai retornar com esse return esse número vezes ele, ou seja, o quadrado dele. E a função tipo void, ela não vai retornar nada. Ela vai processar a informação lá dentro e já vai fazer o que tem que fazer lá dentro mesmo, não vai retornar nada. Aqui dentro da main, eu coloquei essa função saudação, que é aqui em cima, igual eu coloquei. O que essa função saudação faz? Ela dá um printf. Olá, bem-vindo à minha função. E ela faz o que tem que fazer lá dentro, sai da função e pronto, ela não vai retornar nada. Aqui embaixo, por exemplo, eu coloquei que esse valor, essa variável valor, vai ser igual a 10. E aqui eu vou chamar essa função. Eu vou invocar ela dentro da main. E aí ele vai executar o que está lá dentro e vai retornar um valor. Vou rodar aqui, que vai ficar mais fácil de ver. Quando eu chamei essa função, ele mostrou o que está lá dentro. Olá, bem-vindo à minha função, que é o que está aqui embaixo. E aqui ele printou o quadrado de valor, que é esse aqui, ó, que é essa função, calcular o quadrado, é 100. Essa é a sintaxe de uma função. Você pode fazer mais operações, você pode colocar ela para fazer até mesmo não uma operação, mas uma coisa que vai facilitar o seu código. E é desse jeito que invoca ela, que chama ela na main, que vai ser compilado. Aqui em Python, eu vou mostrar as mesmas funções que eu mostrei em C, as mesmas estruturas, só que, como é uma outra linguagem, tem uma sintaxe diferente. Em Python as coisas são apresentadas diferente do que em C. Você vai ver isso em várias linguagens de programação. C++, Java, JavaScript, todos têm uma indentação própria. Aqui em Python, você pode ver de início que não tem aquele int main com aquelas chaves e mostrar o que vai ser compilado. Aqui, você simplesmente tem as linhas, você já pode colocar de uma vez. E tudo que tiver aqui vai ser compilado. Outra diferença é que o tipo das variáveis não precisa ser declarado antes. E o código ele vai identificar qual que é o tipo. Aqui, por exemplo, o número inteiro 2 é 20, ou seja, ele identificou que é um inteiro. Se eu quero receber um valor, igual em C seria o scanf, aqui é o input. Você coloca o tipo que você quer, o input e a mensagem. Vou rodar aqui para vocês verem melhor. O número inteiro que eu quero é 10. O número real é 10,5. A letra, ou seja, o caractere que eu quero é o A. E aqui tem aquela diferença que eu falei, que em C não tem. O C não tem uma string, o C não tem uma palavra, uma frase, ou seja, uma cadeia de caracteres. O Python tem. Pode digitar aqui, por exemplo, palavra, e ele vai armazenar isso como uma string. Ele já vai printar desse tipo. Não precisa do printf, porcentagem D, porcentagem F.
Não. Você coloca o print, você coloca qual variável você quer printar e ele vai mostrar tudo aqui para você no terminal. As condicionais são bem parecidas do que em C, mas aqui em Python tem um diferencial que é o que? Não tem as chaves para você mostrar o que está dentro. A indentação aqui é muito importante. Ou seja, tudo que está aqui depois dos 2 pontos e com um tab de distância, ou seja, esse aqui é um tab. A tecla tab ela dá esse espacinho aqui, um espaço maior. E aí, tudo que tiver aqui, ó, daqui para baixo, vai ser executado dentro desse if. Aqui em Python não tem o else if, ele tem o elif, que é a mesma coisa, funciona do mesmo jeito. É outra condição que ele vai analisar. Ou seja, aqui, se o número inteiro 1 for maior do que o número inteiro 2, ele vai entrar dentro desse print. Se o número inteiro 1 for menor do que o número inteiro 2, ele vai entrar aqui e vai executar esse print. E se essas duas condições forem falsas, ele vai entrar nesse else. Você vê que eu coloquei os mesmos exemplos de 10, 10,5, o caractere é A e a palavra é palavra. E aqui ele entrou nas condições do quê? De que o segundo valor é maior do que o primeiro. E é realmente, o número inteiro 2 é 20, o número inteiro 1 é 10. Então ele entrou nessa condição, de que o segundo é maior do que o primeiro. E ambas as variáveis são maiores do que zero, que é essa condição aqui embaixo. E é verdade, uma é 10 e a outra é 20. As operações matemáticas também são bem parecidas do que em C. O que muda de novo é só a indentação, só a sintaxe. Você pode ver aqui no quociente que, mesmo sendo o mesmo sinal, essa mesma barra para fazer divisão, a parte de printar vai ser um pouco diferente. Você quer colocar qual que é o número que recebeu como a variável, né? O que a variável recebeu como número, na verdade, você coloca desse jeito aqui, entre chaves, e esse ponto 2F significa que eu quero 2 números após a vírgula. E aqui vai ser o resultado. Vou rodar aqui que vai ficar melhor para vocês verem. Que a soma dos 2 números é 30. A subtração de 1 menos 20 vai ser menos 10. O produto desses dois é aqui, 210,525. E a divisão é 0,52. Ou seja, com 2 números após a vírgula. Aqui em Python, o for ele é um pouquinho diferente do C. Mas é o mesmo princípio. É aquele mesmo loop de que começa em um valor e vai até a condição final. Aqui, ele é o para i dentro desse range. Esse range é o limite dele, ou seja, é de 1 até 11. Ou seja, nesse espaço de 1 até 11, ele vai printar o i com um espaço entre os números, com esse end igual a essas aspas duplas com espaço, representa que ele vai printar entre esse espaço os números que vão receber dessa variável i. Vou rodar, você vai ver que aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque o limite era o 11, então ele vem aqui até o 10. O while ele é praticamente igual ao C, que muda de novo, é só a sintaxe, só a indentação dele. Aqui é um while, ou seja, enquanto essa variável contador, que está aqui em cima, que ela começa como 1, enquanto ela for menor ou igual a 5, ele vai printar. Ou seja, quando chegar no 5, ele vai parar, porque chegou nessa condição de que é igual ao 5. Pode ver que aqui ele printou 1, 2, 3, 4 e 5. Quando chegou no 5, ele interrompeu esse loop e saiu desse while. Agora eu vou colocar um exemplo com o vetor, que foi aquilo que eu falei lá em C, que é aquela caixa com várias outras caixas dentro, que também tem isso. Aqui eu não preciso nem colocar qual que é o tipo dele, você pode ver aqui em cima, que o tipo eu vou colocar só aqui embaixo. Ou seja, tem a estrutura do for, que vai percorrer todas essas caixas dentro dessa caixa grande, e eu coloquei para você receber um número, você receber um valor dentro desse input. Ou seja, a cada loop, a cada iteração, você vai digitar um número e ele vai dar esse ponto append, ou seja, ele vai adicionar esse número que eu digitei ao vetor. E aqui ele vai printar quais foram os números que eu digitei no vetor em ordem. Ele vai percorrer todas as posições e printar quais foram os números que eu digitei. Quando eu rodar, eu vou colocar aqui 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. E aí ele printou os números aqui na ordem que eu digitei. Mesma coisa que em C. O que muda de novo é só a sintaxe. Agora eu vou falar das funções, que é aquilo que eu falei lá em C. E você tinha que colocar fora do int main, tinha que dar o tipo da função. Que em Python, de novo, é um pouco diferente. Você pode, como não tem aquele int main, você pode colocar aqui direto. Só que você tem que colocar esse def. Você vai definir uma função, ou seja, aqui eu quero calcular o quadrado, e aqui eu quero dar uma saudação. Esse calcular o quadrado é a mesma coisa, e a saudação também. Aqui em cima, esse calcular o quadrado, ele vai receber um número e vai multiplicar ele por ele mesmo. Ou seja, vai retornar qual que é o quadrado desse número. E aqui ele não vai retornar nada, ele vai só printar e pronto, já resolveu tudo que tem que resolver lá dentro. Você pode ver que quando eu compilei, o valor que eu tinha colocado era 10. Então, ele mandou esse valor 10 aqui no calcular o quadrado, calculou quanto que é o quadrado de 10, que é 100, e printou aqui. E a saudação, ele veio aqui, entrou nesse olá, bem-vindo à minha função, e printou aqui embaixo. Então é isso, expliquei um pouco sobre programação básica em C e em Python. Eu deixei meu GitHub aí e meu e-mail também. Se vocês precisarem de alguma ajuda, podem me mandar um e-mail lá. E é isso. Muito obrigado e até uma próxima.